Senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, voltando a reafirmar, mentira tem perna curta. Agora, dia 24 deste mês, a revista Veja traz aqui a questão da quebra do sigilo bancário do governador do Distrito Federal. Está aqui, senhor presidente. Tanto a Veja quanto a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz claramente dos depósitos, tendo em vista que o governador foi quebrado o sigilo bancário e fiscal, foi encontrado então alguns depósitos, 3 de 2.500. Com relação a esses 7.500, 3 parcelas de 2.500, a argumentação colocada pelo porta-voz é de que seria a compra de um Ágil, de um Honda Civic, de João Dias. Os depósitos foram feitos na conta de João Dias. Aí, senhor presidente, no dia 25 aparece também uma outra informação de que aconteceu também 24 mil reais de depósitos de cheques na conta do governador e 3 doadores ouvidos dizem que deram dinheiro para o partido e não pessoalmente. Ainda no dia 25, no estado de São Paulo, traz aqui: a Anvisa beneficiou a empresa na gestão de Agnello, diz auditoria. E agora, dia 27, ontem, foi entregue então à CPI as justificativas dos 12 cheques pré-datados que foram dados pelo governador para João Dias, dos quais 3 foram depositados e 9 foram devolvidos de abril a dezembro de 2008. Essas informações aleatórias não quer dizer muita coisa, mas quando a gente pega o trabalho de auditoria que entreguei e aquilo que foi publicado que não está mais na internet, apagaram, mas tem aqui cópia. Vou dizer o que estava na internet nesse blog Rota da Colisão de João Dias. Primeiro, sexta-feira, dia 14 de outubro de 2011, João Dias publicou, olha só aqui, que estava no blog do João Dias: o carrinho que ainda vai assustar e abalar a estrutura política do DF. Por que será que este carro é tão falado no meio político e deixa muitos de orelha em pé? Pergunta: o que um simples veículo pode ter feito para deixar esses caras com estoque de pirona em casa? Aparece então a foto do Honda Civic preto, que coincidentemente agora, que a gente pega os cheques do João Dias, trata-se exatamente deste veículo. Então, ligando uma coisa com outra, esse negócio foi feito com João Dias, depois foi desfeito, mas trata do Honda Civic. Aí você olhando o relatório de auditoria feito naquela época do segundo tempo, você tem aqui os depoimentos feitos na Polícia Civil, na DECO da Polícia Civil, onde está muito claro. Vou ler aqui o que está aqui, senhores deputados. Depoimento que está na DECO, na Polícia Civil, de Geraldo Nascimento de Andrade. Foi feito no dia 3 de abril de 2010. Diz aqui o depoimento, vou ler um trechinho. Dia 8 de 8 de 2007, Eduardo Pereira Tomás e Geraldo estiveram em Sobradinho, num Honda Civic preto, ao lado da concessionária Moto Honda em Sobradinho, onde foi entregue então os 256 mil reais, dito aqui a Agnello Queiroz. Exatamente o mesmo Honda Civic preto está aqui no depoimento da Polícia Civil da DECO. Um outro depoimento dado dia 29 de abril de 2010, está aqui o depoimento de Geraldo Nascimento de Andrade, que, indagado quando a descrição física da pessoa que estava ao lado de Agnello Queiroz no interior do veículo Honda Civic, de cor preta, no dia 8 de 8 de 2007, o declarante informa que tal elemento teria aproximadamente 40 anos, calvo, de cor parda e barba por fazer.
que no dia 27/4/2010, por volta de 12 horas, o declarante foi procurado por um assessor de Luiz Carlos Coelho de Medeiros, que ele disse que Luiz Carlos teria um dinheiro para dar para o declarante caso o mesmo fosse embora do Distrito Federal. Está aqui no depoimento da Polícia Civil, na DECO, no dia 29 de abril de 2010, que trata exatamente do Honda Civic, comprado pelo governador e depois desfeito. Quem era Luiz Carlos? Também está aqui no depoimento também de Michel Alexandre Vieira da Silva. O declarante foi contratado para trabalhar na ONG Novo Horizonte, que era dirigido por Luiz Carlos Coelho de Medeiros. Diz aqui ainda, a ONG Novo Horizonte conseguiu firmar com o Ministério do Esporte, pois Luiz Carlos Coelho de Medeiros era muito amigo do então ministro do Esporte, Agnello Queiroz. Diz ainda, no depoimento, que por diversas vezes o declarante ouviu reclamações de Luiz Carlos Coelho de Medeiros, que afirmava estar cansado de tanto dar dinheiro para Agnello Queiroz. Ligações entre Agnello Queiroz e Luiz Carlos Coelho de Medeiros, na qual Agnello solicitava dinheiro, que no ano de 2007, a ONG Novo Horizonte firmou o convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Este convênio do Ministério da Ciência e Tecnologia, fiz o requerimento, ainda não recebi, e pela Constituição, artigo 50, o prazo máximo é de 30 dias, e vai fazer um ano que eu pedi à mesa diretora o convênio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fiz auditoria da ONG Novo Horizonte e do Ministério do Esporte. Está concluído e firme. Agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia ainda não recebi. Tudo isso, senhor presidente, para dizer que, então, esse Honda Civic, e coincidentemente, vou ler o que estava escrito no blog no dia 9 de fevereiro de 2012. Quero aqui a atenção dos senhores deputados. Foi publicado aqui no blog, mais uma pergunta ao senhor governador Agnello Queiroz referente ao carro New Civic preto 2006-2007, placa JHA 9455, em nome de João Dias Ferreira. Está no blog, estava no blog. Está dito aqui, não querendo ser muito chato, mas eu preciso fazer publicamente mais uma pergunta para o senhor. Na verdade, esta é a segunda de 200 que selecionei. Pergunta então João Dias, quando o senhor me comprou o ágio desse carro por R$25 mil, 10 parcelas de 2.500 com seu cheque pessoal, conforme microfilmes de alguns que cheguei a depositar, o que este carro estava fazendo de posse do senhor Luiz Carlos de Coelho Medeiros e recebendo nele R$256 mil do Geraldo Nascimento e do Eduardo Pereira Tomás, na quadra 4/6 de Sobradinho, próxima à loja da revenda de motos. Senhor presidente, eu estou lendo o que estava no blog. Eu estou apenas lendo, constatando aquilo que foi colocado pelo próprio João Dias. Ainda, nos jornais dessa semana, tem aqui, no dia 25, a Folha de São Paulo, diz, 3 doadores, foram os cheques depositados, 24, não. Tem aqui, Estado de São Paulo, também diz o seguinte, que foi detectado um depósito, senhor presidente, Folha de São Paulo, um depósito de R$18 mil, que é de um assessor, um ex-assessor, chamado Israel Lopes Araújo, que trabalhava na época com o governador, o petista, em 2007. Ele diz aqui, senhor presidente, que a venda também de um Gol, é um outro carro que foi vendido em 2006. Aí João Dias coloca aqui também no seu blog, no dia 20 de fevereiro de 2012, olha o que diz aqui, senhor presidente, o Palio da União Química. Olha o que diz João Dias, este Palio vai dar muito do que falar, polêmico empresário do setor farmacêutico, aquele que atendia com exclusividade e fidelidade, um grande político, mas escondia outros no armário. Resumindo, era compromisso total e exclusivo com um. Porém, quando este saía da empresa, outro político entrava e também recebia toda a garantia de fidelidade. Então, num belo dia, e sentimentalmente inspirado pelo sucesso da empresa, resolveu dar um presente Palio branco para o grande político, presentear o seu filho,
chamou então seu fiel escudeiro, digo, até então fiel escudeiro, e mandou levar o valioso presente. Na hora de receber o presente, o genioso político pensou e perguntou: quanto vale esse carro? Uns 30 mil, respondeu o rapaz. Então venda e deposite naquela conta de sempre. Então o jovem percorreu até a cidade automóvel e queimou o carro por 29 mil reais, em poucas parcelas semanais, e realizou as transferências bancárias através do seu banco HSBC. E os dois viveram felizes. Digo, os dois hoje vivem, um feliz e outro não tão feliz, e não são mais amigos. Quem é esse rapaz? Daniel, aquele que depositou na conta do governador 5 mil reais. E esse Palio foi vendido na cidade do automóvel. Estou recebendo agora o CD de gravação do Daniel, que diz que a venda desse Palio foi feita para a empresa chamada William Automóveis, de propriedade de Kleber Pires, que hoje é o presidente da Associação Comercial, que vendeu esses automóveis na cidade do automóveis. Então tudo isso está muito claro, e eu espero agora, com toda essa documentação, a CPMI, ou o STJ, ou a Procuradoria da República, ou a Polícia Federal, alguém, diante desses documentos, dessas provas contundentes, definitivamente esclareça para a comunidade, para a população, de fato, se tudo isso que foi dito durante todo esse tempo é verdade ou não. Está aqui os elementos comprobatórios, que também já estão no STJ, no Ministério Público, na CPMI, na Polícia Federal. Além dos ministérios, o Ministério do Esporte também tem essa documentação. O que eu quero aqui, senhor presidente, ainda solicitar, e vou fazer isso novamente amanhã, à presidência da mesa, é reforçar com o Ministério da Ciência e Tecnologia o pedido que fiz do convênio celebrado entre o Ministério do Esporte, aliás, Ministério da Ciência e Tecnologia e a ONG Novo Horizonte, porque essa ONG Novo Horizonte já foi constatado na auditoria que eu fiz do Ministério do Esporte, o desvio de quase 3 milhões de reais. E agora, na Ciência e Tecnologia, também tenho certeza absoluta, porque tenho aqui as provas que foram utilizadas também neste convênio, notas frias, inclusive de empresas criadas especificamente para emitir nota fria na prestação de contas. Então eu espero que o Ministério da Ciência e Tecnologia encaminhe para essa casa o mais rápido possível. Na primeira vez recebi uma justificativa de que o processo estaria na AGU. Como vai fazer um ano, eu espero que a AGU tenha devolvido. E se não devolveu, eu espero que a própria AGU tire cópia e encaminhe para essa casa cópia do convênio celebrado entre a ONG Novo Horizonte e o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que eu possa concluir o trabalho de auditoria com relação a este convênio, que tenho certeza que nós vamos comprovar também o desvio de recurso da ONG Novo Horizonte, porque aqui no próprio depoimento do Michel, ele confessa que ele mesmo criou a empresa a pedido do Luiz Carlos, ele criou a empresa chamada TZ, que foi inclusive denunciado pela Veja, onde emitiu nota de 900 mil, 700 mil, emitiu uma nota de 1.158.000, e ele mesmo confessa que foram notas frias que foram apresentadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, espero que, de acordo com a Constituição, artigo 50, que essa mesa diretora possa, de fato, exigir, porque a Constituição garante que o parlamentar possa buscar informações, solicitar informações, e caso não seja entregue, é passível de punição com relação aos executores. Então, eu quero reforçar à mesa o pedido da cópia deste processo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.